onde paramos na aula anterior, né? Na aula gravada eu continuei porque faltava coisinha de nada, tá? Mas eu vou iniciar a segunda parte da aula de hoje nessa mesma questão, ok? Então saiu uma perguntinha boa, né? Você me perguntou o seguinte: eu estava pensando sobre o exercício, aí você ficou com a dúvida em relação ao campo. Tá, aproveitando a pergunta aí, tensão, valor, tensão até que não. O que acontece lá na situação que eu comecei a resolver? Todo mundo voltou no exercício aí? Beleza. É que eu tenho uma carga de referência positiva e uma pequenininha, que é a carga de prova, que está sofrendo a ação dos campos ali. Então eu tenho Qzão, que gera uma influência em volta dela, né? Aqui são os campos mesmo, ó, tá? São literalmente os campos. Pena que não tem opção aqui de linhas, né? Linhas aqui, por enquanto, coincidiria, né? Iria coincidir com o próprio campo. Mas quando eu ponho uma segunda carga aqui, ela perturba o ambiente também, tá? Então, mas olha só, continuo falando de campo, tá ok? Continuo falando de campo. Tá vendo que as setinhas estão todas retas, ó. Agora, se você quiser imaginar que tem uma linha saindo também da carga positiva, indo para negativa, ótimo, tá? Então, essa carga azul, que é a carga negativa, seria o ponto A lá. Tem um tanto de campo atuando lá? Bem, tem o campo gerado pela carga positiva, ok? E tem o campo, né, a carga positiva, como ela é referência, ela gera campo em volta dela de tudo isso aqui. E a negativa também gera campo em volta de tudo isso aqui. Como ela é a referência, eu estou ignorando o campo que ela pode fazer, tá? Porque não faz muito sentido falar que não é que ela faz campo nela mesma, né? Ela também influencia o ambiente, influencia ao seu redor aqui, ó, tá? Só que lá, quando eu pedi para calcular campo, eu pedi para calcular campo como sendo a carga positiva a referência. Como se essa daqui tivesse lá, por isso que a gente chama ela de carga de prova ou carga de teste. Tivesse lá só para sofrer a influência do quesão, que aqui está fazendo o papel dela, é a carga positiva, Ah, tá. Então, tá? no ponto A era para desconsiderar a carga negativa. Então, o próprio campo dela você desconsidera. Mas ela também é E, capaz, sim, ela perturba o meio também, ó. Olha como é que ela literalmente perturba o meio. Olha como é que o meio está sem ela. Quando você coloca ela aqui, ela modifica o ambiente. Então, isso ah, vai sim, acontecer lá? entendi. Vai sim. Sempre, é E aí inevitável. é para considerar o ponto A como sendo o lugar da carga, né, na O lugar horizontal. o lugar que a carga negativa está ocupando. Se alguém por algum motivo venha te perguntar alguma coisa, e o quezinho? Porque geralmente quando eu quero perguntar alguma coisa sobre a outra carga também, eu já ponho ela como quezão. Quezão um, quezão 2, né? Mas geralmente quando eu coloco ela como Q minúsculo, eu só quero ela para sofrer a ação do ambiente que está em volta dela. Mas se porventura alguém perguntar o que se a carga negativa é capaz de exercer um campo em volta dela, claro que é. Ela é capaz de exercer a força na carga positiva, lógico, de atração. Ela poderia exercer um campo lá na carga positiva, claro que sim, entendeu? Como que eu faria? Bem, as cargas são aqui no caso do meu simulador, as cargas são idênticas. A questão só muda se eu pego uma como referência, mas o que uma faz, a outra também pode fazer. Beleza? Então, voltando na minha questão, eu fiquei faltando calcular só a força, né? Fiquei faltando calcular a força aqui, ó. Beleza? E a força, vamos lá então. Agora a força, Qzinho, eu já quero saber o sinal dela, né? Não para fazer o cálculo aqui, mas ok. Não para fazer o cálculo, mas só para saber se é atração ou repulsão, se, né? Como são sinais contrários, já vi que é a atração, né? Vai surgir uma força de atração aí. Beleza? Então, constante, 9 vezes 10 a 9. Qzão
Qzão, 3 micro. 3 vezes 10 micro, né? Menos 6. Vezes Qzinho. A diferença da fórmula, muito cuidado. A diferença da fórmula é que o campo não precisa do Qzinho. Mas a força, lógico que precisa. Na força tem que ter duas cargas. Então, Qzinho, 3 mili, 2 mili, perdão. 2 mili, então é 10 a menos 3. Tudo isso aqui dividido pela distância, que é essa distância aqui, né? 6. 6 ao quadrado, então é 6 vezes 6. Beleza? Bem, 3 vezes 2 dá 6, já cortei um aqui. Então vai ficar esse aqui dividido por 3, que é 3, esse aqui dividido por 3 vai dar 2. Então já vi que minha força vai dar 1,5. Vezes 10 a quanto? Olha só que beleza. Menos 6 com menos 3, menos 9. Menos 9 com 9, não sobrou potência nenhuma aí. Então a força elétrica entre as duas cargas é de 1,5. É uma força de atração, 1,5 newton. É uma força até grande. Eu fui colocando valores, né? Beleza? Tranquilos? Então é exatamente isso aqui, ó, que vocês vão fazer para mim aqui do lado, ó. Tá certo? Isso aqui que vocês vão fazer aqui do lado. A única coisa que aconteceu foi que de Qzão para Qzão, dobrei o valor. De Qzinho para Qzinho, tripliquei o valor. Mas em compensação as distâncias, a distância de A eu reduzi a metade e a distância de B eu reduzi um pouco, né? Não foi a metade, mas eu reduzi um pouco. Beleza? Aí eu quero que vocês façam o quê? Façam o cálculo do campo no ponto A, cálculo no ponto B e a força entre as duas cargas. E poste lá pra mim, tá certo? Vou criar o espaço para vocês postarem lá. Tranquilos? Beleza? Então eu vou só indicar aqui, só para passar o gabarito eu vou colocar, vou resolver de uma forma e vou deixar vocês resolverem usando a forma, fazendo conta mesmo, bonitinho e tal, bonitinho lá, A, B. Se você quiser fazer igual eu fiz aqui, você pode, se não quiser, joga na fórmula de novo e calcula a força. Então seria campo A, campo B e força. Três formulazinhas, três resoluções, tá? Que eu vou ficar aguardando lá na plataforma, beleza? Mas antes eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou comparar o A de agora, o A de vocês com o A anterior aqui, o A de antes. A minha força deu 7,5, tá? 7,5. Aí as minhas cargas, o meu Qzão, que é o que importa para o campo, era 3. Aí o que eu fiz? Então o meu A novo, né, vamos dizer assim, né, esse aqui vai ser o meu novo. Ele é o antigo, só de você ter dobrado, ó, o Qzão antes era 3, o Qzão agora o Qzão agora é 6, é 3, duas vezes maior. Então, para calcular o novo, eu vou pegar duas vezes o que eu tinha antes. O velho A, vou colocar assim, ó, velho A. Por quê? Porque a carga de agora é o dobro da carga de antes. Beleza. E a distância agora? A distância antes era 6, agora é 3. Ou seja, a distância é a metade, né? E distância, lembra que eu falei que é inversamente proporcional? Então, se você pegar a distância e dividir por 2, né? Foi o que eu fiz aqui, ó. Era 6, agora eu coloquei 3. Lembre que é ao quadrado. Então, se é ao quadrado, vai ficar d ao quadrado sobre 4. Então, você vai ter que fazer o quê? Multiplicar o campo antigo. Então, olha o que eu fiz. Por que é duas vezes? Duas vezes porque a carga de antes era 3, agora a carga é 6, dobrou. Então, eu multiplico por 2 porque campo é proporcional à carga. Lógico, a carga que fez, então quanto maior a carga, maior o campo. Mas a distância não, é o contrário. Como eu dividi a distância por 2, que era 6 passou para 3, então d dividido por 2, na verdade, como é ao quadrado, vai ficar 4. Como é inversamente proporcional, se está dividindo aqui,
vai passar multiplicando. Então, se eu pegar o campo anterior, que eu calculei aqui, ó, e multiplicar por 8, né? 2 vezes 4, 8. Multiplicar o campo velho, tá? O velho que eu falo, o A, né? O velho A lá. Vai dar o campo novo. Então, para ter o gabarito, mas você vai ter que apresentar o raciocínio lá. Então, vai dar. Todo mundo achou 6 vezes 10 a terceira? Ótimo. Então, vai dar 6 vezes 10 a terceira. Como é campo, né? Newton por Coulomb. Esse aqui é o campo, o novo campo, o gabarito aí, ó, tá? Aí eu quero que você jogue na fórmula e faça o cálculo para mim, ok? E para achar o campo 2, o campo B, agora eu não preciso voltar lá atrás mais não. É só eu olhar o que, que mudou do A para o B. Bem, do A para o B, o que, que mudou? Ele passou de 3 para 9. Então ele triplicou. Triplicou o quê? A distância. Então, você pode pegar esse anterior aqui. Como você triplicou a distância, o que, que vai acontecer? Vai ficar 9 vezes menor. Não foi isso? Né? Como eu fiz a distância, ela saiu de 3 metros, ela pulou para 9 metros. Então a distância ficou 3 vezes maior. Como é o quadrado, vai ficar 9. Aí você pega o campo anterior aqui e divide por 9. Qual o campo anterior? Esse aqui, ó. O 6 dividido por 9. Vezes 10 a terceira. Então vai ficar quanto? Vai ficar. Vai dar uma dízima. Vai dar um dízimo, é 0,66, né? Isso. Vezes 10 a terceira. Eu não posso deixar esse zero aqui. Então o meu novo campo vai ficar 6,6 vezes 10 a segunda Newton por Coulomb. Opa, Coulomb. Tudo bem? É o gabarito, tá? Se você não acertou aí, você tira dúvida comigo individualmente depois, tá? Eu fiz usando a relação de distância com campo, você vai usar a formulazinha lá, tá certo? Depois você faz do jeito que você quiser. O próximo você faz do jeito que você quiser, tá? Beleza. E agora a força. Agora você calcula a força, por favor. A força é a força entre as cargas. Você pode fazer comparando com o anterior lá, se você quiser, tá? O que, que mudou da força de agora com a força de antes? Bem, uma das cargas dobrou, então 3 vezes a força que eu tinha antes. A outra carga era 2, passou para 6. Então triplicou, né? Não, eu falei bobagem aqui. A primeira força, a primeira carga dobrou, então é 2 vezes. A terceira carga triplicou, ela foi de 2 até 6, ela triplicou, então vezes 3. Por quê? Porque força é proporcional à carga, né? Quanto maior a carga, maior a força, né? E vice-versa. Então, como uma carga eu dobrei, a outra eu tripliquei, e na forma é uma vezes a outra, então vai ficar, por enquanto, 6 vezes maior. Mas o que, que eu fiz com a distância? A distância entre elas antes era 6, agora é 3, é a metade, né? Se é a metade, se eu colocar aqui a metade da distância, como é ao quadrado, vai voltar como? Vai ficar 2 vezes 3 e embaixo vai vir um 4. Então, na verdade, vai ficar 24 vezes maior do que eu tinha antes. Eu tinha antes o que? 1,5. Vai ficar 24 vezes maior. Ou seja, vai ficar 36. Todo mundo achou aí? 1,5 vezes 24. Vai dar uma força, por questão de espaço aqui, né? Só para passar o gabarito para vocês, de 36 newtons.
Acharam aí? Miguel, tudo beleza? Beleza? Tranquilo. Tô tranquilo. O Falhou aí. telefone travou aqui. Então, por que eu fiz essa conta aqui? Fiz 24 vezes o que eu tinha antes. Porque uma carga dobrou, a outra triplicou, então ficou 6 vezes maior, juntando aqui, né? Aí eu olhei a distância. A distância, como a distância dividiu por 2, então ela ficou vezes 4 vezes aqui. Por isso que deu 6 vezes 4, 24. A força anterior, 24 vezes, vai dar 36. Beleza? Então os gabaritos eram esses aí, né? 0,6, 6,6 alguma coisa, 6 e 36. Eu quero que você jogue nas fórmulas aqui e manda o resultado lá pra gente. Beleza? Tranquilos? Tranquilos, né? Outro que eu quero que vocês façam, tá certo? Que eu quero que vocês coloquem o gabarito aí. Opa, eu me excedi aqui. Falta só 10 minutinhos. É o seguinte, vamos lá então. Uma partícula, eu vou mudar os valores aqui para vocês calcularem para mim, beleza? Tá ruim de enxergar isso aí, né? Ver se melhora um pouquinho aqui. Uma partícula de carga 4,5 pico, olha só, pico, tá? Então existe uma carga de prova, tá certo? De 4,5 pico, ou seja, vezes 10 a menos 12, ok? Coulomb, tudo tranquilo? E uma massa, aí essa carga tem uma massa de 1 miligrama, ou seja, 1 vezes 10, a massa é até grande. Mg, micrograma, né? Miligrama. Então, menos 3 gramas. É abandonada no ponto A do campo que você está vendo aqui, que é uniforme, né? Representado aqui abaixo, tá? Determine qual que vai ser a velocidade. Eu vou adaptar ele aqui, que eu passou batida essa velocidade, que eu só olhei ele foi abandonado, então a velocidade inicial dela é zero, né? Então não é difícil você calcular a velocidade final dela não. Só que antes eu preciso saber qual que é a aceleração que ela vai sofrer. Mas eu não vou levar muito para esse lado aí não, tá? Senão fica difícil. Eu vou calcular mesmo só aceleração, até que eu posso calcular assim. Vou calcular a força que ele vai sofrer aqui, ó, tá? A carga é positiva. Vão lembrar aí que é o seguinte: se isso aqui é um campo uniforme, foi colocada uma carga aqui abandonada no ponto A, tá? Uma carga positiva foi colocada no ponto A, tá? Aqui é como se fosse uma carga positiva, não estou falando que foi isso não, mas como o campo está da esquerda para a direita, é como se aqui tivesse cargas positivas e do lado oposto cargas negativas, como se fosse, tá? Você pode criar campos assim de várias maneiras, tá? Mas é como se aqui tivesse uma plaquinha, né, toda negativa e aqui tivesse uma plaquinha toda positiva. Iria gerar uma carga aqui. E se você colocar uma carga positiva no ponto A, ela vai espontaneamente, você nem precisa fazer força não. O próprio ambiente fará, o próprio campo fará. Se você colocar um Qzinho aqui, automaticamente ele vai sair de A e vai para B. Ele vai fazer isso já, tá? De A para B. Beleza? Beleza. Qual que é o valor do campo? Não foi falado. Ih, gente, vacilei aqui. Esse exercício dá para resolver, mas usando um conteúdozinho, eu vacilei aqui. Dá, com esses dados aqui dá para resolver, mas eu não expliquei isso ainda não, ó. 5 e 4. Perdão aí. Então foi mal, corrigindo aí. Nos vértices A, B e C aqui, os três de um quadrado. Até falou o valor da diagonal aqui pra gente. A diagonal é 3 raiz de 2, tá? Metros, ótimo, não precisa transformar nada. E são três cargas positivas, pontiformes e de intensidade 1 vezes 10 a quinta, 3 vezes 10 a quarta e 9 vezes 10 a menos 4. O valor da constante está aqui, né? E o valor da força resultante em A. Então, A é o meu referencial.
ok? É meu referencial. Tranquilos? É meu referencial. Então tá. Então eu não tô nem aí com o campo que A pode fazer. Na verdade, ela está aqui para sofrer a ação do campo de B e campo de C. Ou, no caso aqui, né, a força de A e a força de B sobre A e a força de C sobre A. Beleza? A força de B sobre A, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu dar uma exagerada no tamanho do vetor, só para ficar mais claro aqui. Que é B atuando em A. Você tem condições de descobrir que força é essa? Tem. Então, primeiro objetivo nosso aí é descobrir o valor de B e A, tá? Vou deixar por conta de vocês aí. Beleza? Ah, mas qual que é o lado do meu quadrado aqui? Uai, ele falou o valor da diagonal. Vixe Maria, torta não, né? Ele falou o valor da diagonal. Se ele falou o valor da diagonal, como que você iria calcular a diagonal? Né? Então tem como você descobrir aí o valor de D. Né? Ele falou, né? Na verdade você vai descobrir o valor de L. Que L que eu tenho que ter aí, né? Para chegar nessa diagonal. Beleza? Esse aqui é o segundo passo que vocês vão resolver aí. Beleza? Terceiro passo, né, necessariamente nessa ordem, é o que o carinha C vai exercer lá. Vocês viram que é todo mundo positivo? Por isso que eu estou colocando as forças todas de repulsão aqui, tá? Colocando todas as forças de repulsão. Então essa daqui é a força, tá? Que C faz em A. Beleza? Então você tem uma força aqui para cima, que é a força que C faz em A. E você tem uma força aqui para a direita, tá certo? Que é a força que B faz em A. Tudo bem? Aí você vai calcular para mim o quê? Bem, terceira, como eu disse aqui, né? Terceiro passo, você vai ter que descobrir quem que é a força que C faz em A. Tá certo? E quarto passo é que tem duas forças atuando. Então você vai ter que descobrir qual que é a força resultante. Tem duas, as duas que você descobriu aqui agora. Então você vai ter que descobrir quem que é a força resultante. Como assim, cara? Como tem duas forças atuando, vai surgir uma força resultante aqui, ó. Como que eu faço para calcular essa força resultante aqui, ó? Cair em outro teorema de Pitágoras. Força resultante. Força resultante. A força de azul fica quietinha onde que ela estava mesmo. Não preciso mexer. Que é a força que B faz em A. Eu só precisei mexer na força que... Acho que eu até resolvi esse exercício com vocês já, vai ser tranquilo. Eu só preciso calcular a força de C em A. Ou não resolvi? Resolvi? Resolvi, né? Então já até resolvi. Então vocês vão lá atrás desse aí. Então aqui eu acabei de fazer um teorema de Pitágoras. Ó. Tem esse lado aqui. Tem esse outro lado aqui. E tem esse lado de baixo aqui. Ó. Tá certo? Então eu fechei o triângulozinho aí. Tá certo? Onde eu tenho outro teorema de Pitágoras. Né? Esse aqui é o FCA. Esse aqui é o F resultante. E esse aqui de baixo, que é o azul, é o FBA. Então eu vou jogar um teorema de Pitágoras aqui, que seria o meu... Não, ainda é o meu 4.1, vamos dizer assim. Tá? Tem a ver com o passo anterior, que é o resultante ao quadrado, de C até A ao quadrado, mais de B até A ao quadrado. Aí eu vou descobrir quem que é a força resultante. A resposta está aqui, ó. Beleza? Tranquilos? Né? Minha carinha feia atrapalhou um pouquinho aqui, foi mal. Aí eu fico aguardando esse aqui, dois então, né? São dois com que vão aparecer lá como tarefa.
vocês resolverem, beleza? Eu já faria isso mesmo. Geralmente eu pego um exercício que eu já resolvi na aula e peço para vocês resolverem bonitinho lá para ver se entendeu, né? Até mesmo para voltar na aula, ver minha explicação de novo, tá? O objetivo é esse mesmo, beleza?